Em Hollywood, o sucesso pode ser tão efêmero quanto um flash no tapete vermelho. Por trás dos holofotes e das ovacionadas, alguns diretores tocaram o céu com obras-primas inesquecíveis, só para cair no abismo após um único erro que mudou tudo. O que levou nomes como Tom Hopper, Alex Proyas ou John M. Cetiano a ficarem fora do radar de uma indústria que um dia os adorou. Projetos ambiciosos, como Cats ou Boys of Egypt, passaram de promessas deslumbrantes a se tornarem desastres que marcaram suas carreiras. Número 1. Tom, Hopper e Gatos. A queda após a glória. O nome esteve por anos associado ao sucesso no cinema. Esse diretor britânico, com seu estilo, cuidado e sua habilidade de capturar momentos emocionais, se tornou uma figura respeitada na indústria. Do Discurso do Rei até Os Miseráveis, seus filmes conseguiram um equilíbrio entre o reconhecimento da crítica e o sucesso comercial. Algo que poucos diretores conseguem de forma consistente. Em 2019, seu nome ficou associado a um desastre cinematográfico monumental, Cats. Antes de Cats, Hopper já tinha mostrado um talento especial para contar histórias humanas. O Discurso do Rei foi um marco na sua carreira. O filme, centrado no rei Jorge VI e sua luta contra a gagueira, não só tocou as fibras sensíveis do público, mas também arrasou na temporada de prêmios. Ganhou 4 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. Essa façanha consolidou Hopper como um mestre de seu ofício. 2 anos depois, em 2012, ele dirigiu Os Miseráveis, uma adaptação ambiciosa do icônico musical baseado na obra de Victor Hugo. Embora não tenha alcançado o mesmo nível de aclamação que O Discurso do Rei, o filme foi um sucesso e mostrou a capacidade de Hopper de trabalhar com grandes elencos e lidar com produções complexas. No entanto, o lançamento de Cats representou uma virada inesperada. O filme gerou controvérsia desde o primeiro trailer, onde o público reagiu negativamente ao design dos personagens. Usando efeitos gerados por computador, os atores foram transformados em híbridos humano-felinos, um estilo que causou desconforto generalizado. O que no palco funcionava como uma fantasia mágica, se tornou, na tela grande, algo inquietante e grotesco. A história, baseada no musical de Ingrid Lloyd Webber, também não conseguiu conquistar o público. As críticas apontaram que a trama carecia de estrutura narrativa e que os números musicais, embora tecnicamente impressionantes, não conseguiam conectar emocionalmente. A combinação desses fatores transformou Cats em alvo de memes, zombaria e, o pior de tudo, uma indiferença generalizada que se refletiu em seu fraco desempenho nas bilheteiras. O impacto financeiro foi significativo. Com um orçamento de 95 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 75 milhões mundialmente. Um golpe tanto para o estúdio quanto para a reputação de Hopper. Os críticos não se limitaram a apontar os problemas técnicos. Também questionaram a decisão do diretor de assumir um projeto tão arriscado, sem um enfoque claro. Para muitos, Cats representou uma lição sobre os perigos de depender demais da tecnologia em detrimento da narrativa. O fracasso de Cats marcou um ponto de virada na carreira de Hopper. Desde então, o diretor tem mantido um perfil baixo, mencionando esporadicamente projetos em desenvolvimento que ainda não se concretizaram. Apesar de seu histórico de sucessos, parece que o peso de Cats ainda é um obstáculo para seu retorno às grandes ligas. Isso deixa claro como um único projeto pode redefinir a percepção pública e profissional de um diretor, mesmo quando ele tem um currículo impressionante. Em retrospectiva, Cats é um caso de estudo fascinante sobre como uma combinação de decisões criativas, tecnologia e expectativas mal geridas pode levar ao fracasso. Para Hopper, essa experiência foi um lembrete de que até os diretores mais talentosos não são imunes aos riscos inerentes da indústria cinematográfica. Enquanto o mundo do cinema espera seu próximo movimento, sua história serve como um aviso para outros cineastas sobre os perigos de sair da sua zona de conforto, sem uma visão sólida. Número 2. Alex Proyas e Deuses do Egito, o diretor que perdeu seu rumo. É lembrado como um dos cineastas mais visionários das décadas de 90 e 2000. Com títulos como Corvo e Cidade das Sombras, Proyas capturou a atenção da crítica e do público graças ao seu estilo visual único e sua habilidade para contar histórias complexas em mundos distópicos.
No entanto, sua carreira sofreu um duro golpe com o fracasso de Deuses do Egito, um filme que, longe de consolidar seu legado, o levou à beira do esquecimento cinematográfico. A ascensão de Proias começou com Corvo, um filme que combina elementos de vingança, romance e misticismo. A obra se tornou rapidamente um clássico cult, impulsionada pela trágica morte de seu protagonista, Brandon Lee, durante as filmagens. Proias não só demonstrou sua habilidade para criar atmosferas envolventes, mas também consolidou sua reputação como um diretor capaz de lidar com produções tecnicamente exigentes. Mais tarde, com Dark City, ele explorou um mundo sombrio e distópico que lhe rendeu comparações com clássicos como Brandon Honey. Críticos, especialmente figuras como Roger Ebert, elogiaram sua inovação visual e narrativa, considerando um dos melhores filmes de sua época. Nos anos seguintes, Proias se aventurou em projetos mais comerciais. Em 2004, ele dirigiu o Robô, estrelado por Will Smith. Embora tenha recebido críticas mistas, o filme foi um sucesso de bilheteira e confirmou a capacidade do diretor para lidar com grandes produções. No entanto, com o passar do tempo, sua carreira começou a perder impulso. Em 2009, ele apresentou A Profecia, um filme de ficção científica estrelado por Nicolas Cage, que dividiu a crítica, mas manteve seu apelo visual característico. O verdadeiro ponto de virada chegou com Deuses do Egito. Proia apostou em uma ética mitológica com um orçamento colossal de 140 milhões de dólares. O filme prometia mundos fantásticos, batalhas entre deuses e humanos e efeitos visuais deslumbrantes. No entanto, desde o início, o projeto esteve envolto em controvérsias. Uma das principais críticas foi o elenco. Composto majoritariamente por atores brancos, o que provocou acusações de insensibilidade cultural e falta de representação. Além disso, a narrativa foi vista como superficial, o que resultou em um distanciamento tanto do público quanto da crítica. O desempenho nas bilheteiras foi desastroso. Com uma arrecadação mundial de apenas 150 milhões de dólares, o filme mal conseguiu recuperar seu orçamento de produção, sem cobrir os custos de marketing. No nível crítico, Deuses do Egito foi classificado como incoerente e excessivo, com diálogos pouco inspirados e uma blusa de efeitos especiais que não conseguiram compensar as fraquezas da história. Proias defendeu veementemente sua obra, acusando os críticos de destruir a criatividade com sua negatividade. No entanto, sua postura só alimentou a percepção de que ele estava desconectado das expectativas da indústria. Após esse fiasco, Proias desapareceu dos grandes projetos cinematográficos. Em vez de dirigir longas-metragens, ele se concentrou na criação de curtas-metragens e projetos menores, se afastando do estilo de produção que definiu seus primeiros sucessos. Embora seu talento visual continue evidente, seu nome já não figura entre os grandes diretores de Hollywood. A história de Proias é um lembrete de como um único projeto pode mudar radicalmente a trajetória de um cineasta. Embora seus primeiros trabalhos continuem aclamados e admirados, Boards of Egypt marcou uma virada em sua carreira, relegando-o a segundo plano na indústria. Para seus seguidores, a ausência dele nas grandes produções é uma perda para o cinema contemporâneo, enquanto para a indústria, representa um caso de estudo sobre os riscos de apostar em uma ambição desmedida, sem considerar as sensibilidades do público. O legado de Proias, no entanto, permanece em títulos que continuam a inspirar novos cineastas, talvez no futuro. Ele pode encontrar uma forma de recuperar seu lugar no cinema, demonstrando que até mesmo os maiores fracassos podem ser pontos de inflexão para um novo renascimento criativo. Número 3. John M. Tiernan em sua queda pessoal e profissional. É, sem dúvida, um dos nomes mais influentes na história do cinema de ação. Durante os anos 80 e 90, ele dirigiu filmes que redefiniram o gênero, consolidando seu lugar na indústria. De O Predador a Duro de Matar, M. Tiernan criou clássicos imortais, que ainda são referência para os diretores modernos. No entanto, sua carreira não foi marcada apenas pelo sucesso, mas também por decisões pessoais que o levaram a um declínio abrupto. Problemas legais, fracassos consecutivos e sua passagem pela prisão acabaram com a trajetória de um homem que parecia destinado a ser uma lenda do cinema. O apogeu de M. Tiernan começou em 1987 com O Predador. O filme, estrelado por Arnold Schwarzenegger, misturava ficção científica, ação e horror de maneira magistral, tornando-se um fenômeno cultural.
No ano seguinte, M.C. Chernan dirigiu Duro de Matar, estrelado por Bruce Willis. Um filme que marcou um divisor de águas no cinema de ação. O filme não só foi um sucesso comercial, mas também estabeleceu um modelo narrativo que seria replicado por décadas. M.C. Chernan continuou sua sequência de vitórias na Caçada de Outubro. Vermelho, outro sucesso financeiro e de crítica. No entanto, como acontece com muitas carreiras brilhantes, os problemas começaram a se acumular. Após alguns sucessos moderados, como Duro de Matar 3, A Vingança e o caso Thomas Crown, M.C. Chernan enfrentou uma série de fracassos consecutivos. O Guerreiro número 13 foi um desastre financeiro, perdendo dezenas de milhões de dólares para o estúdio. Mais tarde, Rollerball e A-Basic não conseguiram se conectar com o público nem com a crítica, erodindo ainda mais sua reputação. A esses problemas profissionais se somaram sérios conflitos legais. Durante a produção de Rollerball, M.C. Chernan contratou o investigador privado Anthony Pellicano para espionar Charles Hoven, seu coprodutor, com quem tinha diferenças criativas. Quando o FBI investigou o caso em 2006, M.C. Chernan mentiu sob juramento, cometendo perjúrio. Isso resultou em uma condenação de prisão em 2013, onde cumpriu 12 meses atrás das grades. O impacto desses eventos foi devastador. Durante esse período, M.C. Chernan enfrentou uma ação por invasão de privacidade de sua ex-esposa, dívidas com a IRS e custos legais que o levaram à falência. Além disso, sua reputação em Hollywood ficou seriamente abalada. Para os estúdios, ele não era apenas um diretor que já não gerava sucessos comerciais, mas também uma figura problemática devido aos seus antecedentes legais. Desde então, M.C. Chernan tem tentado sem sucesso voltar ao cinema. Embora tenha expressado seu desejo de dirigir novamente, a falta de apoio financeiro e seu distanciamento da indústria fizeram com que esse objetivo parecesse cada vez mais inalcançável. Seu último filme, Básico, foi lançado há mais de 20 anos, e sua ausência do cinema é um lembrete de como decisões pessoais podem destruir até mesmo as carreiras mais promissoras. O legado de M.C. Chernan, no entanto, continua vivo. Filmes como Duro de Matar e Predador continuam sendo reverenciados como clássicos de ação, inspirando gerações de cineastas. Sua habilidade de combinar ação intensa com personagens memoráveis e narrativas cativantes o distingue como um dos grandes visionários de seu tempo. Em retrospecto, a história de M.C. Chernan é um aviso sobre como os erros pessoais podem ter consequências devastadoras na vida profissional. Embora sua queda tenha sido auto-infligida, seu talento e contribuições ao cinema são inegáveis. Para muitos fãs, ele continua sendo uma figura trágica, um diretor que, em outro contexto, poderia ter continuado entregando obras-primas por décadas. Número 4. Caribe Rim e o fracasso de 47 Honey entrou na indústria cinematográfica como um diretor promissor. Sua experiência anterior em comerciais lhe permitiu desenvolver um estilo visual sofisticado e meticuloso. Isso o levou a ser considerado para projetos ambiciosos em Hollywood. No entanto, sua estreia como diretor de longas-metragens, 47 Honey, marcou um início desastroso e, até agora, um fim abrupto para sua carreira no cinema. Antes de 47 Honey, Rim já havia impressionado com seu curta-metragem The Gift, que se destacou por sua narrativa visual e sua estética futurista. Esse trabalho atraiu a atenção dos estúdios, que confiaram nele para dirigir um filme de alto orçamento. Com um elenco liderado por Keanu Reeves e uma história baseada na lenda japonesa dos 47 Ronin, o filme prometia ser uma épica mistura de fantasia e ação. No entanto, desde o começo, o projeto esteve cheio de problemas. O estúdio teve um papel significativo nas decisões criativas, o que gerou tensões com Hinge. Durante a edição e a pós-produção, Hinge foi afastado do processo. Uma decisão que refletia a falta de confiança em sua capacidade de lidar com um projeto dessa magnitude. Além disso, o roteiro recebeu críticas por sua inconsistência, enquanto a narrativa foi considerada fraca e desconectada. Embora os efeitos visuais tenham sido destacados, não conseguiram compensar as falhas fundamentais do filme. 47. Correndo. Foi um fracasso financeiro absoluto. Com um orçamento de 175 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 152 milhões mundialmente, resultando em perdas significativas para o estúdio.
As críticas também foram igualmente negativas, apontando problemas tanto na direção quanto no roteiro. O filme foi rapidamente esquecido pelo público e Rim ficou associado ao desastre. Após esse fracasso, Rim não voltou a dirigir longas metragens. Ele tentou trabalhar na televisão, mas os problemas pessoais, incluindo um comportamento errático no set, dificultaram seu retorno. Sua carreira, que parecia cheia de potencial, ficou em suspenso, mostrando que até mesmo o único projeto mal executado pode destruir a trajetória de um cineasta promissor. Número 5. Bo Verbinski e o Cavaleiro Solitário. É um nome sinônimo de sucesso e criatividade em Hollywood, conhecido por sua capacidade de combinar narrativas divertidas com uma estética visual impressionante. Durante a década de 2000, Verbinski alcançou o status de diretor de elite graças a filmes como Piratas do Caribe, A Maldição da Pérola Negra e Rambo. No entanto, sua reputação sofreu um golpe devastador com o lançamento de O Lobo Solitário. Uma produção que passou de ser uma promessa ambiciosa a um fracasso comercial e crítico que colocou sua carreira em risco. A ascensão de Verbinski começou com Mouse Hunt, uma comédia que marcou sua estreia como diretor de longas metragens. No entanto, seu verdadeiro salto para o estrelato veio com The Ring, uma adaptação do clássico de terror japonês, que mostrou sua capacidade de reinventar gêneros. Mas foi com a franquia de Piratas do Caribe que Verbinski se consolidou como um dos diretores mais bem-sucedidos da indústria. As 3 primeiras entregas não só foram sucessos de bilheteira, arrecadando bilhões de dólares, mas também estabeleceram novos padrões em efeitos visuais e narrativa épica. Verbinski mudou de direção e dirigiu Rango, um filme de animação que recebeu elogios universais e ganhou o Oscar de melhor filme de animação. Com um histórico de sucessos, parecia que qualquer projeto que Verbinski tocasse se tornaria ouro. Foi então que ele aceitou dirigir O Lobo Solitário, uma nova adaptação do icônico personagem do Velho Oeste, estrelada por Johnny Depp como tonto e Armie Hammer como herói titular. Desde o início, a produção de O Lobo Solitário esteve cheia de problemas. O orçamento inicial, já alto, disparou devido a atrasos, problemas climáticos e exigências do estúdio. Bob Iger. Então, o presidente da Disney expressou preocupações sobre o aumento dos custos, o que levou a cortes nos salários do elenco e da equipe, incluindo Verbinski. Apesar desses esforços, o orçamento final ultrapassou os 250 milhões de dólares, fazendo com que o filme dependesse de um desempenho excepcional nas bilheteiras para ser rentável. Quando finalmente estreou, O Lobo Solitário foi recebido com críticas mistas e muitos apontaram seu tom inconsistente e sua duração excessiva. Embora alguns tenham elogiado as sequências de ação, especialmente a cena climática no trem, o público não se conectou com o filme. Nas bilheteiras, a resposta foi desastrosa. Arrecadou apenas 260 milhões de dólares no mundo todo, insuficiente para cobrir os custos de produção e marketing. O impacto na carreira de Verbinski foi imediato. Apesar de seu histórico de sucessos, O Lobo Solitário se tornou um estigma que o relegou a projetos menos ambiciosos. Ele tentou voltar com A Cure for Wellness, um filme de terror psicológico que, embora inovador, recebeu críticas mistas e não conseguiu atrair o público em geral. Desde então, Verbinski tem trabalhado em projetos de ficção científica ainda não realizados, se afastando do foco principal de Hollywood. A história de The Lone Ranger é um exemplo clássico de como até mesmo os diretores mais talentosos podem sucumbir às dificuldades de produções em grande escala. Apesar dos contratempos, o legado de Verbinski como mestre contador de histórias permanece. Persiste, com filmes como Piratas do Caribe e Rango, que continuam sendo lembrados e admirados. No entanto, sua experiência com Lobo Solitário serve como um alerta sobre os riscos inerentes a produções excessivamente ambiciosas e mal planejadas. Número 6. Christian Ivers e Máquinas Mortais. É um cineasta que durante anos trabalhou à sombra de Peter Jackson, atuando como artista de efeitos visuais e designer de storyboards em grandes produções, como O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Seu talento por trás das câmeras era evidente. Nessas colaborações, foi o que levou Jackson a confiar a direção de Máquinas Mortais a Ivers. Essa ambiciosa adaptação do romance de Philip Reeves prometia mundos pós-apocalípticos e ação épica.
No entanto, em vez de catapultar Rivers ao estrelato, o filme acabou sendo um desastre, tanto financeiro quanto crítico, marcando um começo conturbado para sua carreira como diretor. Máquinas Mortais era um projeto ambicioso desde o começo. Ambientado em um futuro distópico onde cidades inteiras se movem sobre rodas gigantes, o filme exigia efeitos visuais avançados e um orçamento considerável para dar vida ao seu intrincado mundo. Com Rivers à frente de Jackson como produtor, o projeto parecia destinado ao sucesso. No entanto, o resultado final não atendeu às expectativas. Visualmente, Mortal Engines recebeu elogios. Os críticos reconheceram o impressionante design de produção e os efeitos especiais, que conseguiram capturar a escala monumental das cidades sobre rodas. No entanto, a narrativa foi o maior ponto fraco. A trama, considerada fraca e pouco original, não conseguiu se conectar com o público. As críticas apontaram a falta de desenvolvimento de personagens e um roteiro que não oferecia nada de novo ao gênero de ficção científica. Nas bilheteiras, Mortal Engines foi um fracasso total. Com um orçamento de 150 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 84 milhões mundialmente, resultando em perdas significativas para os estúdios Universal e Vignut Filmes. Esse desastre foi um duro golpe para Rivers, que não conseguiu aproveitar o potencial de sua estreia. Desde esse revés, Rivers não dirigiu mais nenhum longa-metragem. Embora tenha trabalhado em projetos relacionados a efeitos visuais, sua carreira como diretor foi colocada em espera. Mortal Engines é um lembrete de que até mesmo o apoio de grandes nomes como Peter Jackson não garante o sucesso, se a execução narrativa não estiver à altura das expectativas. Número 7. Troy Duffy e seu autoboicote profissional. Um caso fascinante dentro da indústria cinematográfica. Um diretor que, apesar de ter uma oportunidade de ouro, conseguiu destruir sua própria carreira devido à sua atitude e decisões questionáveis. Seu primeiro filme, The Boondock Saints, se tornou um clássico cult em vídeo caseiro, mas seu sucesso foi acompanhado por uma história de caos nos bastidores, o que marcou o começo do fim de Duffy. Seu caráter problemático, somado aos seus erros financeiros e profissionais, o deixaram marginalizado em Hollywood, apesar de seu talento inicial. Duffy, que trabalhava como garçom antes de sua entrada no cinema, foi descoberto pela Miramax, a companhia de Harvey Weinstein. Seu roteiro para The Boondock Saints chamou a atenção do estúdio, e ele recebeu uma oferta. Não só um contrato lucrativo para dirigir o filme, mas também a compra de um bar que ele administrava. Esse acordo marcava um começo quase inacreditável para um novato na indústria. No entanto, logo ficou claro que Duffy era seu próprio pior inimigo. Desde o início da produção, Duffy mostrou um comportamento conflituoso. Segundo relatos, ele menosprezava os atores e a equipe de produção, e sua atitude arrogante fez com que ele ganhasse inimigos rapidamente. À medida que o projeto avançava, o diretor se tornou cada vez mais difícil de lidar, chegando até a ameaçar sua própria agência de representação quando as coisas não aconteciam no ritmo que ele queria. Isso levou Weinstein a se distanciar do projeto, e a Miramax acabou abandonando o filme. The Boondock Saints foi concluído com um orçamento limitado de 6 milhões de dólares, mas seu lançamento foi praticamente inexistente. Arrecadou apenas 30 mil dólares nas bilheteiras, um fracasso que parecia condenar o filme ao esquecimento. No entanto, encontrou uma segunda vida no mercado de vídeo doméstico, onde se tornou um fenômeno cult. Apesar desse sucesso, Duffy não viu nem um centavo dos lucros, devido a um contrato mal negociado que cedia os direitos de distribuição em vídeo. O comportamento problemático de Duffy não melhorou com o tempo, quando ele finalmente conseguiu garantir o financiamento para uma sequência. Número 8. Dominique Sena e Season of The Witch começaram sua carreira como diretores nos anos 80, destacando-se inicialmente no mundo dos videoclipes. Com um estilo visual distinto, ele trabalhou com artistas renomados antes de dar o salto para o cinema. Seu debut em longas-metragens, Califórnia, estrelado por Brandon Pitt e Juliette Lewis, foi aclamado pela crítica e o estabeleceu como um cineasta promissor. No entanto, sua carreira teve uma trajetória irregular, que culminou com Season of The Witch, um filme que marcou o fim de sua presença em Hollywood. Depois de Califórnia, Sena dirigiu Gone in 60 Seconds, um thriller de ação estrelado por Nicolas Cage e Angelina Jolie. Embora tenha recebido críticas mistas, o filme foi um sucesso comercial.
arrecadando mais de 237 milhões de dólares nas bilheteiras, com um orçamento de 103 milhões. Isso abriu as portas para projetos maiores, mas também expôs as limitações de seu estilo narrativo, que muitas vezes priorizava a estética em detrimento do conteúdo. Senna dirigiu Swordfish, um thriller estrelado por Hugh Jackman, Halle Berry e John Travolta. Apesar de ter um elenco estelar e cenas de ação impressionantes, o filme foi criticado por sua trama incoerente e seu excesso de estilo. Apesar de seu sucesso moderado nas bilheteiras, o consenso geral era que Senna não conseguia superar os defeitos narrativos que já haviam sido apontados em seu trabalho anterior. Número 9. Reflexão sobre Hollywood. É uma indústria construída sobre os alicerces do sucesso financeiro. Embora a qualidade artística possa ser um elemento importante para os estúdios, o que realmente importa é o desempenho econômico de cada projeto. Essa perspectiva implacável deixou para trás uma longa lista de diretores talentosos que, apesar de suas habilidades, viram suas carreiras desmoronarem após um único fracasso. Desde promessas que nunca conseguiram cumprir com as expectativas, até veteranas que caíram por problemas pessoais ou projetos ambiciosos que não se conectaram, Hollywood é tanto um trampolim quanto uma armadilha para os cineastas. A indústria cinematográfica não perdoa erros caros. Um projeto que fracassa nas bilheteiras pode destruir anos de credibilidade e relegar os diretores ao esquecimento. A história de nomes como Tom Hopper, Alex Proyas, John M. Satriani e outros mencionados evidencia como um único revés pode manchar até os legados mais sólidos. Em muitos casos, esses fracassos não se devem à falta de talento, mas a uma combinação de fatores externos, como orçamentos inflacionados, interferências do estúdio, problemas legais ou até mesmo decisões criativas mal calculadas.